Olá, essa é a disciplina Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem do curso de Multimeios Didáticos. Eu sou a professora Diana Pessoa e vou apresentar agora a competência 2, que é expressar a compreensão dos aspectos da comunicação intencional a partir da utilização de recursos audiovisuais no cinema, na fotografia e na televisão em sala de aula. De acordo com o nosso quadro, vamos à primeira abordagem de audiovisuais em sala de aula. Então, as primeiras aproximações dos audiovisuais com a escola foi na década de 70. Foram apenas no sentido de ilustrar conteúdos. Os audiovisuais ultrapassam nossa memória intermediária, de curto prazo, e se instalam em nossa memória principal, de longo prazo, de uma forma que as cenas que nos marcaram nos revisitam muitas e muitas vezes, como déjà vu. Você já ouviu falar nessa expressão? É uma expressão em francês que significa quando a gente se depara com determinada cena, é como se a gente voltasse a essa cena que foi vivida ou por nós, ou foi um sonho que tivemos, ou foi algum filme que assistimos. Enfim, nós voltamos à cena. É o famoso déjà vu. Evoluindo um pouco mais, vamos para o conceito de alunos 3.0 versus professor 1.0. Quando eu penso assim, aluno 3.0, eu posso sugerir, eu posso imaginar que o aluno passou por uma espécie de evolução, né? Porque 3.0 e o professor 1.0, como é que é isso? Então, conforme está aí especificado no nosso quadro, o aluno 3.0 é aquele que transita com facilidade em jogos e ambientes digitais e aprende com facilidade a partir desse tipo de plataforma. É uma geração que já nasceu com um ilimitado acesso à informação, extremo potencial de interatividade e liberdade de escolha. São jovens para os quais o mundo é uma aldeia global conectada. Ou seja, o aluno ele já nasce hoje inserido no cybermundo, na era digital. O aluno tem 1000 artifícios que prendam sua atenção. Ele é muito ligado à internet, às redes sociais, aos aplicativos. Eles praticamente não vivem sem isso. E operacionalmente, eles dominam muito mais essas ferramentas do que nós, professores. É por isso que se coloca muitas vezes que o aluno já está numa versão 3.0, enquanto o professor está numa versão 1.0. Aí o que é que acontece? Em sala de aula, os professores muitas vezes querem reproduzir a aula no formato de alguns anos atrás. Para não ser injusto, eu não vou colocar aqui décadas, né? Mas muitos ainda usam os formatos antigos de aula. Então fica muito difícil para o aluno que tem milhares de artifícios e milhares de coisas para chamar sua atenção, prestar atenção numa aula colocada como aula tradicional, vamos dizer assim. Então é importante refletir sobre isso. Se o aluno já está no patamar 3.0 e o professor, em sua maioria, continua no patamar de 1.0, o professor vai ter que se engajar num projeto de melhora de si mesmo, nesse sentido tecnológico, nesse sentido de avançar para outras versões. Adiantando mais um pouco, e de acordo aí com o nosso quadro, vamos explorar um pouquinho o YouTube em sala de aula. Em 2013, o YouTube lançou o canal YouTube Edu, tornando o Brasil o segundo país a receber o projeto de um canal exclusivo de conteúdo educativo. Inicialmente foram selecionados 8.000 vídeos de professores brasileiros, já reconhecidos na plataforma e com canal próprio, e os dividiu por disciplinas, como biologia, matemática, língua portuguesa, física e química, com foco no ensino médio. Você alguma vez já acessou o YouTube Edu? Ou pelo menos você sabia que existia uma versão do YouTube voltada apenas para a educação, apenas para as salas de aula? Vale a pena conhecer. São muitos vídeos, tem muito professor, muita professora se engajando na produção. A coisa está ficando cada vez mais profissional, cada vez mais abandonando o amadorismo. É muito importante que isso aconteça, porque o aluno não vai querer assistir qualquer coisa. Ele está, como eu falei anteriormente, numa versão bem na frente do professor. Ele vai querer assistir vídeos de qualidade. Então eu sugiro que você dê uma passada no YouTube Edu para conhecê-lo. Uma outra plataforma que é muito utilizada, que é o Instagram, né? Que é basicamente a primeira instância. Quando eu falo Instagram, pensa-se apenas em publicar fotos, né? Mas dá para fazer muito mais com o Instagram.
De acordo com o que eu elenquei aí no nosso quadro, nós temos alguns pontos que podem me fazer usar o Instagram, me levar a usar o Instagram em sala de aula. Então vamos ler juntos. Ponto 1, enviar notificações ou lembretes visuais. Eu posso fazer isso com o meu aluno, ter esse canal de comunicação. 2, divulgação dos trabalhos dos alunos. O que acontece é que quando os alunos têm os seus trabalhos publicados com outras pessoas para assistir, o nível de capricho sobe muito. O nível de engajamento num determinado projeto, numa determinada produção, vai lá para cima. 3, eu posso usar o Instagram ainda para rever o conteúdo de classe. 4, recomendações de leituras. 5, eu posso ainda acompanhar todo o progresso do aluno ao longo do tempo. Eu posso ir publicando as fotos, né, dos projetos que estão acontecendo ou combinar com os meus alunos como é que eu vou fazer para acompanhar esse progresso. Avançando um pouco mais no quadro à frente, temos os outros pontos. Ponto 6, incentivar e envolver seus alunos, né? Então, se o Instagram é uma plataforma predominantemente visitada pelos alunos, eu vou usar isso a meu favor. Ponto 7, realizar concursos. Ponto 8, documentar o ano letivo. Ponto 9, encenações. Eu posso documentar as encenações acontecidas em sala de aula. E o ponto 10, eu posso pedir aos alunos para compartilharem conteúdo relevante. Um caso bem interessante que eu vi ultimamente de Instagram em sala de aula é um professor que ele faz um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial e ele pede aos seus alunos que pesquisem sobre a Segunda Guerra e criem um perfil no Instagram para publicar essas fotos. Foi muito interessante, os alunos se engajaram bastante e trouxeram fotos impactantes que levou a muitas reflexões e através da hashtag, de uma determinada hashtag, era possível localizar essas informações ou essas fotos no Instagram. Mas a propósito, você sabe o que é hashtag? Vamos aí para a nossa ilustração e você vai ver a figura de uma hashtag. A hashtag é um ponto que vai direcionar as pesquisas para determinado termo. Então, por exemplo, se eu quero encontrar algo no Instagram, no nosso exemplo, eu falei do professor que estava abordando a Segunda Guerra Mundial. Então, na caixa de busca, eu coloco a hashtag ou sustenido, ou também conhecido como jogo da velha, antes de colocar Segunda Guerra Mundial. Aí eu vou localizar tudo que as pessoas estão publicando em relação à Segunda Guerra Mundial. É como se a hashtag fosse um indexador, né? E serve para realmente juntar num lugar só tudo que está sendo colocado sobre aquele determinado termo. Tem gente que ainda coloca a hashtag como se não soubesse do seu significado. Então, para qualquer termo, por exemplo, hashtag partiu, isso não significa nada, né? A hashtag ela tem que ser usada com um termo que me indexe, que me remeta a todas as coisas que foram publicadas com aquele termo, tá bem? Voltando aqui para o nosso quadro, vamos abordar a comunicação intencional. A comunicação intencional tem a função de persuadir, ou seja, convencer, levar a, influenciar, sugestionar, etc. A intencionalidade pedagógica é toda ação consciente, planejada e executada pelo professor educador, acomodada no fazer pedagógico, que é o espaço relacional daqueles que ensinam e aprendem. A comunicação intencional é aquela comunicação que intenciona um determinado fim. Então, eu tenho que abordar, eu tenho que pesquisar sobre comunicação intencional antes de desenvolver qualquer material. Porque se eu quero direcionar esse material para determinado ponto, eu preciso ajustar a minha intencionalidade antes de prepará-lo. Então, aqui finalizamos a competência 2, reforçando que você participe das atividades, participe do fórum, do chat, leia o caderno e siga todas as instruções ao longo do caderno. Obrigada!